Eu quero dar um testemunho aqui, de Paulo, Sim. que aconteceu essa semana. Na quarta-feira nós não participamos aí por causa do aniversário do meu pai. E do Aguinaldo? Só que na última, do Aguinaldo, meu pai, na última reunião que tivemos, nós falamos muito sobre falar em línguas, né? Sim. E o pastor David Robertson, que o Aguinaldo colocou lá, inclusive, o link, né, para o audiobook do pastor David Robertson, e ele esclarece de uma forma tremenda, né, como é esse falar em línguas. Eu comecei a ouvir o audiobook, o Aguinaldo também deu algumas orientações primordiais, né, para quem não tem essa experiência, não teve essa experiência, quando ele falou, olha, a oração ela é pessoal, né? É uma oração para edificar nós mesmos, né? E nos aproximar do Espírito Santo, e você simplesmente começa, né? Começa. Então, um dia, bem de manhã, acho que foi na segunda-feira, estava saindo para visitar um cliente, né? Estava dirigindo. E sempre quando eu saio dirigindo, é normal, eu já saí ali, tem aquele momento de oração com Deus, né? Vou dirigindo e vou falando com Deus, né? Talvez cantando um louvor e me expressando ali com o Senhor. Aí eu lembrei do livro, né? Lembrei da nossa conversa e falei assim, eu vou fazer um teste aqui. Né? Eu estava bem consciente do que eu estava fazendo. Falei, vou fazer um teste aqui para ver como é que o pastor falou que é só começar mesmo. Começa, deixa sair a voz. Então, eu comecei a falar de mim mesmo, ou seja, naquele momento era eu, abri a boca e deixei sair qualquer som. Ou seja, era algo humano, era meu. E tô lá falando aquele som ali, só que interessante que naquele espírito, naquele desejo, naquela sede, né, de buscar o Senhor, eu já estava naquele espírito ali, naquela conexão, né, naquela sensibilidade espiritual, eu já estava aberta a isso. E comecei a falar. Rapaz, eu passei por um aperto. Aleluia! Foi tremendo, algo que eu nunca... Eu me lembro que quando eu converti, talvez uns 25 anos atrás, 24 anos, na Quadrangular, foi a primeira igreja, foi onde eu converti, na Quadrangular. Mas fiquei lá menos de um mês, né? Logo depois eu fui para Batista. Então, eu não venho de uma igreja pentecostal, mas a minha conversão foi na Quadrangular. Né? Eu fiquei lá uma semana e tive uma experiência com o Espírito Santo lá nessa igreja quadrangular, e a partir daí fui para Batista e nunca mais eu tive essa experiência, porque eu não participo de uma igreja pentecostal, enfim, o ministério da minha igreja é outro. Então, não é uma experiência assim comum. Eu estou ali dirigindo e, de repente, o Espírito Santo me tomou de forma sobrenatural. Foi sobrenatural. E eu estava observando, assim, eu estava muito consciente, é como se a Rosana estivesse aqui e eu olhando para outra Rosana lá. Eu estava observando criticamente a situação, né? Observando os movimentos da minha boca, da minha língua, observando toda aquela coisa que estava acontecendo no meu corpo, sabe? E eu dirigindo, e meu coração batendo forte, e um fogo assim descendo e subindo, e a minha boca batendo muito rápido, e a minha língua, e saindo muitos sons maravilhosos, em boa dicção, sabe? E ficou assim, tudo dormente aqui, e eu comecei a chorar pela emoção de estar vivendo aquilo, né? E não parava de jeito nenhum, era bem sobrenatural.
eu estava muito consciente, observando aquela situação e era bem palpável a diferença. E dirigi por algum tempo até a direção daquele cliente. Até peguei uma outra rua que não era para pegar, e logo depois eu vi que eu estava indo para outra rua, voltei. Mas, assim, fiquei o dia todo bem perplexa, sabe, com aquela situação, assim, muito perplexa, sentindo aquela paz, aquela, sabe, algo sobrenatural mesmo que aconteceu. E não só dentro dessa experiência ali, poder provar o poder de Deus e o sobrenatural, mas de coisas que foram acontecendo durante toda essa semana, até hoje, assim, de coisas que foram acontecendo, assim, né, nos meus negócios, de fechamento de negócio, coisas sobrenatural, né? Fui visitar clientes e fui fechando negócios que, para mim, era improvável fechar agora, coisa bem sobrenatural, muito grande. E isso vem acontecendo durante toda a semana, né? Até hoje mesmo. Hoje eu saí da minha igreja e fui, né, em direção a uma rua, né? E vi uma pessoa, um grande amigo meu, estava sentado assim, há muitos anos que eu não via, o Aguinaldo conhece, é o Tutinha Aguinaldo, irmão da Leia. Muitos anos eu não via ele. Aí passei, eu vi ele sentado, dei a volta no quarteirão e parei onde ele estava. Ele falou assim: Rosana, foi a visita mais agradável que eu tive em todo o tempo. Eu estava com muita vontade de te ver. E acabei fechando um negócio com ele, assim, ele me perguntou o que eu estava fazendo. Aleluia. Eu falei, ele falou, não, você vai pôr aqui para mim isso daí, eu quero isso daí, sabe? E ontem, eu e o Manuel saímos, e eu comentei com uma pessoa também que estava lá, e ele falou, não, tá aqui meus documentos, eu quero que você faça aí. Então, assim, durante toda a semana, veio acontecendo coisas, sabe? Que foi aquela confirmação da vontade de Deus, né? Do poder de Deus sobre a minha vida, né? Aquilo que a gente falou, a edificação, ela é para, né? No meu caso, é um discernimento das coisas, né? Onde está aquele tesouro escondido que eu preciso? Onde ele está? É como que Deus falasse assim, olha, está ali, pode ir, está ali, está escondido ali. É algo que nós, no nosso humano, né, humanamente falando, dentro do nosso intelecto, nós não sabemos. Mas é aquele tesouro que está escondido, que é revelado no mundo espiritual, né? Aleluia. É maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Então, irmãos, eu já vou dar a oportunidade para o Aguinaldo falar. Gente, isso que nós estamos vivendo aqui é um momento maravilhoso. É um momento maravilhoso. Ouvindo esse testemunho aqui da Rosana, isso é tremendo. Eu quero reforçar duas coisas principais que ela falou ali, que a Rosana falou. Primeiro, ela falou sobre a necessidade de nós meditarmos na palavra de Deus. É um dos nossos pilares, um dos pilares que nós ensinamos, um dos pilares bíblicos. Meditar, o Gustavo também falou sobre isso. Não tem como você conhecer a vontade de Deus se você não meditar, não ler a palavra de Deus. Depois, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo trouxe a mesma palavra para a Rosana, exortando-nos a meditar na palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus. Amados irmãos, nós não podemos de jeito nenhum negligenciar a leitura da palavra de Deus. Não é uma vez ou outra, não, é diariamente. É diário, irmãos. Você precisa de comida todos os dias? Precisa. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é alimento para quem? Para o nosso espírito. Nós precisamos meditar diariamente na palavra de Deus, irmãos. É uma lei. É uma lei espiritual. Meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus. O Espírito Santo falou 2 vezes a mesma coisa. Eu não disse para vocês que, se você ficar atento, o Espírito Santo vai falar aquilo que nós precisamos ouvir? O Espírito Santo falou através do Gustavo,
nos exortando a meditar na palavra de Deus, que não tem como a gente conhecer a palavra de Deus se nós não meditarmos. Depois, pelo mesmo Espírito, ele veio usando a Rosana para exortar a nós a meditarmos a palavra de Deus, a lermos a palavra de Deus. Se você não tem boa leitura, tem dificuldade para ler a palavra de Deus, hoje não tem desculpa mais. Você tem a palavra de Deus em áudio. Então, você precisa pegar a palavra de Deus. Eu vou pegar o livro de Provérbios. Eu vou ouvir todo o livro de Provérbios. Eu vou pegar a Bíblia inteira. Não interessa. Você precisa de meditar na palavra de Deus. E agora, o outro ponto maravilhoso que a Rosana falou, a oração em línguas. Vocês viram que testemunho maravilhoso, gente. Ainda bem que eu estou gravando. Que coisa gloriosa. Eu quero trazer este ensino em uma das nossas células, mas ele esmiuçado. Trazer para vocês os textos bíblicos e os grandes benefícios da oração em línguas. Olha só que coisa maravilhosa aconteceu com a Rosana, que testemunho tremendo. Isso é glorioso, irmãos. Ela nasceu em uma igreja, teve uma experiência lá atrás, há 24 anos atrás, depois ficou lá, né, 5 meses, 5 dias, não sei quantos que ela falou, e depois ela foi para uma igreja tradicional, que não valorizava o batismo com o Espírito Santo. Nós já trouxemos tantos textos bíblicos. E agora ela tomando contato com estes ensinos, novamente, com esses princípios bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo, ele inteiro fala sobre a oração em línguas, tantos outros versículos, e ela falou, então deixa eu experimentar isso. E ela simplesmente, ela abriu a boca, porque o Espírito Santo ele já está aí dentro de você. Se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, abra sua boca e começa. Faça o que a Rosana fez. De repente, o Espírito Santo tomou ela e ela foi renovada. Se ela era batizada, ela foi renovada. Se ela não era batizada ainda, ela foi batizada com o Espírito Santo. E agora ela vai usufruir dos benefícios que é a oração em línguas para a edificação pessoal. E ela já começou a provar. Então, é um encorajamento. Aguinaldo, pode falar, Aguinaldo. Você que estava com a mão levantada. Sim. Eu vou, de certa forma, também testemunhar aquilo que o senhor tem feito através dos ensinos dos 4 pilares do cristão, né? Para o cristão que quer crescer no Senhor. Conforme o Gustavo falou, né? O Gustavo incentivou bastante, né? Na questão de buscar ao Senhor, ainda, inclusive leu o respectivo texto que joga luz sobre isso, amar o Senhor sobre todas as coisas. E eu até acredito, e sei sim, que todos os cristãos querem amar o Senhor. Todos os cristãos querem ter uma vida santa, querem adquirir experiências profundas com o Senhor. Mas o ponto está como. Lendo a Bíblia, tá, ok. É uma resposta correta, mas ela é muito abrangente. Então, nós, como aprendedores, será que existe essa palavra? Existem os ensinadores, então existem os aprendizes. Obrigado, é isso aí. Nós, como aprendizes, temos que aprender o ensinamento em passo a passo. Então, quantas vezes eu tenho também um período aí de em torno de 19 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus e nunca desviei do caminho do Senhor, sempre ali na igreja, e glória a Deus pelas igrejas, que maravilha, que hoje tem igreja para o Brasil afora, espalhado para tudo quanto é lado. Então, muito bom. Então, a Bíblia nos orienta, nos exorta a congregar nas igrejas com o outro, nas congregações do justo. E quantas vezes ali, eu louvando a Deus, ali naquele momento de adoração por meio do louvor, a Bíblia diz que o Senhor, ele passeia em meio aos louvores, e eu ali de mão erguida, quantas vezes fui tocado, ou as lágrimas descendo, e ali eu pedia perdão, Senhor, por naquela semana que passou, eu ter ficado uma semana ali fazendo aquelas orações michuruca ali, curtinha, né? Michuruca no sentido de tempo curto, né? E 10 minutos, 5 minutos, e beleza,
terminou o dia, mais uma oração ali para dormir ali, algum dia até sem orar, e os afazeres do dia a dia nos levam ao próximo domingo. Então, no próximo domingo, nós estamos de novo lá. Aleluia, glória a Deus, que palavra abençoada que o pastor ministrou, e voltava para casa. Então, eu estava me sentindo estagnado. Veja bem, não desviado, com o temor do Senhor, tal, e coisas que eu precisava mudar em mim. Eu estou falando agora de mudança interna. E difícil, não conseguia. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Por que eu volto a fazer aquilo que eu não queria fazer? Beleza. Então, o tio Paulo, para quem não sabe aí, o Paulo Cruz é meu tio da Rosana, a Rosana é minha irmã. Aguinaldo, tem um livro muito bom aqui, do pastor que eu conheci. Aí dei uma lida no livro. Oh, que livro bom! Muito bem, que livro abençoado. Mas tá, o que esse livro fez na minha vida? Né? Lá, encostei o livro para lá, já li esse livro há um tempo. Encostei o livro está na prateleira. Mas e a prática? Buscar a Deus de todo o coração. Ok, eu estou tentando. Mas cadê? Cadê o resultado? Né? Cadê a performance do cristão? Cadê? Aí o tio Paulo falou, Guinaldo, a gente está abrindo aqui, eu estou querendo fazer o registro do MOP, né, que é o Ministério de Oração e Proclamação do Evangelho. Você não quer participar? A gente precisa de componentes junto, tal. Falou, não, quero sim, eu quero trabalhar na obra, eu quero trabalhar no reino, para o reino. E aí, beleza, eu entrei. E aí comecei a fazer umas coisas, outra, tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer. Ou seja, atividade que todas as igrejas têm e deve ter. É pecado, então não pode fazer atividade? Não, não é isso que eu estou falando. Aí teve um dia de forma muito aveludada, o tio Paulo me deu um puxãozinho de orelha. Ele deu um puxão de orelha de uma forma tão aveludada que eu nem senti como um puxão de orelha, mas eu entendi a mensagem. Ele falou, Guinaldo, não abra mão do seu momento com Deus, nem para fazer as atividades, que seja da igreja, seja de onde for, ou do MOP aqui, não abra mão do seu momento com Deus. Vai para o seu quarto, sei lá, arruma um porão, não sei, se vira, vai para o meio do mato, arruma um lugar só seu e Deus. E ali você vai passar. Comece com pouco, assim como ele disse aí. Comece com pouco. Comece, sei lá, com meia hora, 20 minutos. Se você achar que está fluindo aí, mais uma hora, com a adoração pessoal. Bom, adoração, a gente já sabe. Vamos adorar o Senhor, vamos. Aí alguém puxa uma nota com aquela nota maravilhosa, que a música toca o nosso ser, a gente ali sente bem, abre a boca e se conecta. A gente está louvando. Aquela hora, a adoração é muito boa. Jesus quer, não é à toa que a Bíblia fala que ele caminha, né? O Senhor caminha em mim aos louvores. Isso é necessário. Ótimo. Você já está fazendo? Estou. Está lá, então na igreja toca lá o quê? Uma meia dúzia de música, vezes uns 6 minutos. Cada um vai dar uma meia hora de adoração aí, alguns casos ali de 1 hora ali na congregação, no dia que você está na igreja. Mas não é disso que eu estou falando, Aguinaldo. É adoração pessoal, adoração só sua. Aquela é só sua, com Deus. Eu não estou falando, Aguinaldo, você ligar uma música, trazer uma pessoa para tocar ou ligar um CD. Ok, pode fazer isso se você quiser. Liga um CD, liga o celular, liga o Spotify, faz o que você quiser. Mas o ponto aqui é adoração pessoal independe de música. Né? Se tem música, bem, se não tem, você começa a adorar o Senhor. Eu vou te adiantar, vai faltar palavras que a gente está acostumado a querer orar com palavras diferentes e aí já é uma oração. Eu estou falando da adoração pessoal. Você começa falando, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E se for só essa palavra, continua só com ela
repetindo tanto que você... Mas se não vier outra, continue com essa. Ele vai colocar no seu coração outras palavras, mas vai repetindo, vai repetindo. E deixa eu te falar uma coisa, essas repetições de adoração ao Senhor, não é para convencer ele convencer ele para te amar mais, não. Ele sempre te amou, vai continuar sempre te amando, do mesmo tamanho que ele te ama a você, ama todo mundo. Independente do seu orar ou não. Independente do seu orar ou não. Vou te falar mais. Até o satanista, ele ama ele. Do mesma forma que ele te ama. Essa adoração pessoal é para te convencer você de que ele te ama. E aí você vai entrar na oração em línguas. Eu nunca orei em línguas. Não, ok, não importa se você nunca orou em línguas. Encosta no seu canto, abra a boca, enrola a língua e deixa sair o que for. Então, a questão da adoração em línguas, no meu caso, foi diferente da minha irmã, porque eu já oro em línguas há mais tempo. Há mais tempo que eu digo, há muito tempo, eu já, no meio do louvor, eu oro. E quando eu estava lendo há muitos anos, 2 Coríntios 14, sobre o ensinamento de Paulo a respeito das orações em língua, eu entendi aquela parte que diz que, na congregação, só deve orar se tiver a interpretação de você mesmo que está orando em língua ou de outro. Mas se não tiver, não ora não. Ora em línguas no seu canto. Então eu tive esse entendimento. Então eu orava no meu canto, mas eu não tinha uma vida de oração nem em línguas. Eu podia, às vezes, no louvor, orar em línguas nesse mês e no mês que vem, não. Aí o tio Paulo falou, a oração em línguas é todos os dias. E é a hora que você quiser, aonde você quiser. Não tem essa de que o Espírito Santo vai vir te fazer um rebuliço, aí você vai orar em línguas. Não. Existe 4 formas de orar em línguas, 4 variedades de língua, né? Então, eu estou falando só dessa. Essa é a hora que você quiser. E você pode estar varrendo um terreiro, capinando, sei lá, dirigindo. E aí, mas o ponto principal é que ele falou, não troque o seu momento com Deus por nada, nem para as atividades na igreja, nem nenhuma. Esse foi o divisor de água que me fez mergulhar nos 4 pilares do cristão. Nós falamos só de uma parte, já está dando, falta 20 para as 10, já não vai dar tempo mais de falar, e é assim mesmo, é aos poucos que a gente vai aprendendo. Então, se não for assim, não vai crescer na comunhão com Deus. Seu ministério pode crescer, ser um grande pregador, abrir uma igreja, ter 1000 membros, 500 membros. Mas na comunhão com Deus, recebendo, aqui está o principal, recebendo o amor de Deus. Porque esse é o último e é o que vai ser eterno. As línguas vão cessar. Tudo vai acabar. Mas o amor de Deus vai continuar. Então, você pode amar a Deus, você pode fazer movimento, crescer, ser um bom pregador, mas as orações em língua, o tempo com Deus, o tempo a sós com Deus, é chamado aí de adoração pessoal, tempo com Deus, é esse que vai entrar nas nossas vidas e vai transformar nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Eu ainda não provei do sobrenatural, não. Mas porque eu estou pouco tempo, muito pouco tempo. Mas o pouquinho tempo que eu estou praticando os 4 pilares, eu já percebo grandes mudanças na minha vida de 20 anos de fé cristã que eu não tinha percebido ainda. E eu quero só acrescentar aqui que quando você está orando em línguas e nesse relacionamento com o Pai, você tem a revelação do entendimento da palavra de Deus. Né? Quando você tem um relacionamento com Deus, o próprio Espírito Santo vai te dando entendimento sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo te ajuda. Acontece aquilo que Jesus disse, né? Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos ensinará. Não significa que nós não devemos ouvir mestres, pessoas que foram levantadas para nos ensinar. A Bíblia ensina isso, nós devemos ouvir os mestres. Né? No entanto, o mestre dos mestres é o Espírito Santo.
E aí você pode testificar aquilo que você aprende com o mestre, com os mestres que ele levanta, com o próprio Espírito Santo. Amém?